Ainda há pouco você comentou do casal incompleto, seria um dos temas bem importantes para se estudar. Você ressaltou até a questão positiva. Tanto lado positivo quanto negativo. Você poderia falar um pouco mais aí? O que você está vendo? Você tocou nesse assunto outro dia também. O caso todo é o seguinte, há muitos anos eu estudei isso e comecei a estudar para ver se tinha alguma linha do conhecimento. Inclusive aquele meu amigo que estudou psicógrafo, eu falei isso para ele. Eu falei assim, Valdo, não tem nada na psicologia que já estudou isso que você está falando. O casal incompleto nunca foi estudado, do jeito que você está falando. Sabe o nosso doutor lá da Bel, que estuda na ele Bel. falou para mim bem claro, não existe. Ele é um dos caras que eu conheci, que conheceu mais psicologia. Então veja, se a psicologia não tem, eu fui partir para a antropologia e para a sociologia. Eu também não encontrei nada. Agora, depois eu fui ver a filosofia. Alguns tocaram em assunto que chegaram perto, mas ninguém tocou nesse assunto. Agora, o que se passa? O casal incompleto ainda não foi estudado dentro daquele nível necessário que nós precisamos hoje. Quem já falou mais disso é só eu mesmo, não tem nada, esses anos todos. Eu já estudava o casal incompleto já no movimento espírita. Você está entendendo? E eu já usava essas expressões, o pré-casal, o casal incompleto e o casal íntimo, para expor o problema dos relacionamentos humanos. Agora, a psicologia não entrou nisso, o interesse é outro, tem outras coisas, mas agora, o casal incompleto. Onde é que a coisa muda? A pessoa só começa a entender o casal incompleto através da seriexologia. Se ela não pensa em vidas sucessivas e vidas anteriores que ela já tem, principalmente do ponto de vista da paragenética, a holobiografia dela, isso aí, ela não vai entender nunca o casal incompleto. Entende? Agora, o casal incompleto, o que é que se passa? Eu vou abrir só o seu olho numa coisa só. Uma porção de condições do casal incompleto diz respeito a duplas evolutivas anteriores. Você está entendendo? Pensa só nisso, só isso aí você tem um mundo de pesquisa para fazer investigação. Então, por exemplo, uma pessoa teve já dupla evolutiva, ou se casou, ou teve vida íntima com a outra consciência durante 20 vidas. Ela veio e arranjou uma dupla evolutiva com uma que ela teve 10 vidas. Está entendendo? Às vezes não é a mesma coisa. Porque às vezes ela pode ter muitas vidas, mas uma vida, por exemplo, aí, anticosmoética, tudo alterada, dentro de uma interprisão grupo kármica. Agora pensa bem, a hora que acaba a interprisão, que começa a vir um nível de equilíbrio na relação. Então, isso tudo acontece. Agora, nessas condições, a gente tem que sempre lembrar que aí tem sempre uma dupla. São duas consciências. E quase sempre tem uma terceira, que é o processo do triângulo. Agora, nessa questão da dupla, o problema todo é o seguinte, quem é quem? Ou qual é o percentual que atinge negativamente quem? Ou qual o percentual que atinge positivamente quem? Isso tudo tem que ser estudado. Então, cada caso, num problema desse, tem que ser visto do ponto de vista grupal. Então, por exemplo, a psicologia, aí no caso, tinha que ser estudada a psicologia familiar, de grupo, sabe como é que é? Aquele negócio. Conosco, tem muita coisa dessa que tem que ser estudada dentro da consciência-terapia de grupo. Não tem outro jeito, para a pessoa ver. Agora, os problemas todos são o seguinte, parapsiquismo, seriex, assistenciologia, isso aqui, ó, segura o problema, melhora a turma do casal incompleto, os participantes. Agora, Valdo, você ressaltou, quando você até trouxe o conceito, você falava muito até no curso de sexualidade, tudo Sim, você tratava desse conceito. Que é onde pega pior, atualmente, que é a parte de bicho, a parte animal, é o subcérebro abdominal, a parte vegetativa. Então tal. sempre teve mais esse lado, pelo menos no início, você ressaltava mais essa questão negativa. Era o jeito do povo entender o que a gente está falando. Mas o lado positivo que você começou a comentar, você poderia Por exemplo, o lado positivo, aqui já em Foz já acontece isso. Tem uma porção aqui de processo de casal incompleto.
Se você for olhar, por exemplo, as ICs já tem muitos casais incompletos. O problema dos cursos que são dados, tem muito casal incompleto. O trabalho que nós fazemos dentro dos vários setores de atividade, inclusive do CAEC, das coisas, tudo está cheio de casal incompleto. Agora, outra coisa, as pessoas, quanto mais lúcidas elas estejam a respeito da ortobiografia, da paragenética, do parapsiquismo, e principalmente da seriexologia, das vidas sucessivas, mais ela vai definir e identificar as condições de casal incompleto dela mesma. Está entendendo? E eu, se fosse considerar os meus processos de casal incompleto, vocês estão perdidos. São dezenas. Você está entendendo? Que eu tenho consciência daquilo absoluto. Agora, o que é engraçado é isso. É que tem os casais incompletos que às vezes não era bem um casal íntimo, mas era uma paternidade com o filho, a filha, a maternidade e o filho, entendeu? Que teve muito, vamos dizer ali, muito attachment. Afeto. Muito afeto, muita condição de afinidade e empatia. Porque esse tema ele é um tema bem relacionado a Max Proex também. Então, total. Como é que a gente pode tirar partido do casal incompleto, positivamente? Olha, às vezes, a primeira coisa que você tem que falar é o seguinte, às vezes, duas pessoas que têm duplas, elas vão funcionar melhor, cada uma com o seu duplista, e elas formando uma terceira condição, que é o casal incompleto. O casal incompleto ali, junto com as outras pessoas, então você veja, no caso aí, nós vamos ver mais gente, vai funcionar melhor e produz mais, é mais eficaz. Só que essas duas trabalham juntas e entrosados, sem excesso. Agora, para isso, você vai começar a notar como é que tinha razão eu dar o curso de sexo-somática durante 15 anos. Por quê? Para as pessoas começarem a dominar a sexualidade. Se elas não dominarem isso, está difícil dos casais incompletos funcionar direito. Agora, observa meu modo de ser com a conscienciologia. Observa, por exemplo, aí, nós já temos mais de 2 décadas funcionando, por exemplo, o Instituto. Veja só o meu jeito de agir perante as pessoas. Você está entendendo? Eu mesmo estou nisso, e eu sou consciente de certas coisas. Agora, tudo isso é relativo, porque depende do nível de lucidez das pessoas. A pessoa é que tem que ver o nível que aquela condição do casal incompleto afeta a ela e o trabalho dela. Então, se nós pensarmos numa coisa dessa,